Boa noite. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Sejam todos bem-vindos à nossa roda de meditação. Obrigada, obrigada, igualmente. Olá. Ah, que presente, obrigada. Muito bom. Um beijo. Um beijo, Gui. Muito bem. Vamos iniciar. Hoje acredito que não teremos interrupções com barata. Vamos fechar esse ciclo, porque na verdade amanhã provavelmente não vai ter meditação, tá bom? Então nós vamos encerrar esse ciclo para daqui um dia começar um outro. E a gente vem falando exatamente sobre essa questão, né? Comecei falando sobre desejo e adentramos nesse tema de quadro dos sonhos, que é na verdade um convite para quem gosta, se interessa em fazer. E eu passei aqui mais ou menos o que é importante nesse olhar quando se trata realmente de, oh meu Deus, da piscina, quando se trata de desejo, de objetivos, né, de sonhos especificamente. Então fui falando ao longo desses encontros um pouquinho do que eu acho importante olhar. E hoje eu vou fechar falando sobre recursos. Que recursos é esse, Jana? Eu acho sempre importante adentrar nesse tema quando eu tô falando em sonhos, né, que são tão preciosos. Às vezes a gente não passa por esse filtro, né, que eu vou fazer agora. Mas para quem sentiu o convite e quiser realmente fazer esse processo para 2026, então anota aí, tá bom? Não, gente, hoje sem barata, pelo amor de Deus. Na verdade, eu fiz um campo de concentração aqui com muitas defesas. Então eu tenho quase certeza que nada vai adentrar aqui, tá bom? Então a gente pode seguir com foco na nossa meditação. E obrigada, viu, gente? Eu recebi muitas lá no meu Instagram, recebi um monte de dicas de como lidar com baratas, recebi indicações de produtos, sensacional. Eu amei, eu já fiz uma lista e vou fazer de tudo que eu puder, tá? Porque realmente me incomoda muito. Bom, vamos lá. Recursos. Eu tô falando de recursos internos e recursos externos, tá bom? Muitas vezes a gente abandona objetivo, abandona sonho, não por falta de capacidade, muito pelo contrário. Muitas vezes o que mais causa abandono
é uma questão de sustentação emocional. Então, recursos emocionais, tá? Quais são as qualidades que eu vou precisar ativar, né, na busca, né, desse objetivo, na busca desse sonho. Então, quais são as qualidades emocionais que esse sonho vai me exigir? O que eu vou precisar fortalecer em mim no aspecto emocional para dar conta, né, para sustentar realmente a busca desse objetivo. Então, às vezes eu vou conseguir perceber que muitos recursos eu já tenho, outros eu vou precisar fortalecer. Então, para quem é mais ansioso, às vezes uma paciência. Para quem é mais rígido, tem muita uma questão aí de autoexigência muito grande, então às vezes uma flexibilidade, uma autocompaixão. Então depende, tá? Mas assim, nunca deixar de olhar para os recursos emocionais que provavelmente vão exigir durante, né, esse processo aí de busca do sonho, tá bom? Recursos intelectuais. O que eu preciso aprender? E sim, eu acho que o aprendizado aqui ele é sempre importante, porque tudo que aprender, na verdade, reduz o medo. Aonde eu tenho o aprendizado, eu tenho esse recurso intelectual, isso me leva para uma segurança maior. Muito óbvio, né? Mas muita gente acaba não olhando para isso, tá? Então, o que eu não sei e preciso aprender? Que conhecimento esse tipo de desejo meu, de objetivo meu, eu preciso adquirir para ter mais confiança ao longo, né, desse processo, tá bom? Então, recursos intelectuais, olhe e veja se é necessário. Nem todos os sonhos, nem todos os desejos, objetivos requer, mas alguns sim. Outra coisa que também não são todos, mas alguns recursos financeiros, e às vezes a gente também não se aprofunda nisso, não olha para isso. Será que esse sonho ele exige algum investimento meu? E quando a gente fala em financeiro, gente, essa clareza financeira, ela regula muito o sistema nervoso, né? A TCC fala muito sobre isso. Toda incerteza financeira constante desregula o emocional. Fato. Então, olhe para os recursos emocionais. Se for de fato, sei lá, fazer uma viagem, requer, né? Então, de que forma isso vai exigir de mim, né? Que preparo, que organização, que investimento isso vai exigir de mim. É isso, tá bom? Então, não é nada monstruoso, mas é necessário olhar, tá? E acho que um dos que eu gosto muito de falar que são os recursos relacionais, ou seja, a sua rede de apoio. Acho que durante a vida, né, a gente requer de uma rede de apoio e na busca de sonhos, objetivos, muitas vezes essa rede de apoio ela faz toda a diferença. Então, quem pode te apoiar ao longo desse processo, quem muitas vezes vai te inspirar, né, ao longo desse processo, enfim. Então, qual é a sua rede de apoio, tá? Isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa para a vida, mas eu coloco aqui também no aspecto, né, desse processo em busca aí de sonhos, de objetivos, por aí vai, tá bom? Eu sempre falo para os meus clientes que a maturidade emocional não é a gente não precisar de ninguém. A gente acha que maturidade emocional claro que a solitude ela entra aqui, ficar bem conosco, né? Mas ninguém vive sozinho. Então,
Mas a questão aqui é saber com quem você pode contar. Então, recursos relacionais, ok? Então, hoje eu coloquei um pouquinho desse olhar para finalizar um pouco. Para quem teve algumas pessoas que me pediram esse como é que eu posso chamar? Esse mapa dos sonhos. Eu mandei lá pelo Instagram, mas quem quiser me manda uma mensagem que eu acabo enviando um pouco da estrutura dele, tá bom? E acho que só para fechar, eu gosto e indico para os meus clientes sempre colocar no final disso um mantra, criar um mantra. O mantra ele acho que ele dá uma ancoragem, e toda vez que você talvez precise de um certo recurso, um outro recurso, né, vamos dizer assim, eu acho que o mantra ele ajuda um pouco. Como construir um mantra? Eu acho não, tem algumas maneiras, se você pesquisar, né, que vão apontar. Normalmente tem que ser uma frase curta, honesta, uma frase possível. Não adianta você criar uma frase, um mantra que para você não ressoe em nada como verdade, e gentil, tá? Então, na medida do possível, crie e fale, manifeste esse mantra ao acordar, enfim, dentro do seu processo aí do dia, né, ao longo da sua rotina. Veja em que momentos lhe cabe, né, manifestar sempre o mantra. Eu acho que ajuda muito, tá bom? E é isso. Então hoje eu vou finalizar com uma meditação, manifestando um pouco desses desejos para 2026, tá bom? E cada um aí então entra em contato com seus desejos. A minha amiga tá aqui, né? Me falou que ia entrar e entrou. Um beijo, amor, e te amo. Outra, Marilda linda, Deusinha linda. Beijo, amo vocês. Vamos lá. Vou botar a música. Sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, alinhe o queixo, repouse as mãos sobre as pernas, respire, traga a sua presença e vamos começar. Eu vou desativar os comentários. Respire profundo. Faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra os olhos da alma. Volte o olhar para dentro de si. E respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, você caminha para encontrar seu eu interior, a sua essência. Respire e através da sua respiração você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire. Relaxe qualquer ponto de tensão no seu corpo.
Vá serenando seus pensamentos e se mantendo presente através da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Respire profundo. Permita que o corpo se acomode. E imagine que você está abrindo um espaço dentro de si. Um espaço para receber. Então imagine, visualize, sinta. Você se aproximando na verdade já em 2026. E permita que os seus desejos, importantes, com sentido e significado, se manifeste na sua imaginação. E nesse momento, não pense neles como meta. Veja-o como uma experiência vivida. Observe, sinta a cena como se estivesse acontecendo nesse momento. E talvez você possa sentir, ver os detalhes, o ambiente, os sons, a luz. Perceba como você se sente vivendo isso. E essas imagens não precisam ser perfeitas. Elas precisam ser reais. Reais o suficiente para o seu corpo acreditar. Então leve agora a atenção ao corpo e tente perceber aonde você sente essas cenas acontecendo. E se for possível, deixe que essa sensação se expanda. Na psicologia, quando o corpo vivencia uma cena possível, ele começa a criar novas rotas internas de ação e confiança.
Respire profundo. E diante dessas cenas, permita que surja uma frase curta. Uma frase que represente esse desejo, esses desejos vividos. Essa frase é um lembrete do caminho. Repita mentalmente o seu mantra com calma e amorosidade. E antes de você repetir mais uma vez, escolha um pequeno movimento para ancorar a sua frase. Você pode levar as mãos ao coração, você pode fazer uma figas, qualquer movimento que possa te lembrar do seu mantra, como um ponto de apoio interno. E mais uma vez, repita, com calma e amorosidade. Respire profundo e ainda observando a cena de 2026 ou as cenas, vai validando o seu caminhar, suas escolhas, cada pequeno passo. A manifestação acontece assim, com intenção, emoção e ação. Quando todas caminham juntas. Respire profundo, mais uma vez. E sinta o corpo inteiro presente, aqui e agora. As imagens não desaparecem. Você apenas as integra no coração, como uma semente que já reconheceu o seu lugar. Respire profundo, levando com você a certeza de que os desejos foram vistos, o corpo reconheceu, o caminho começa no próximo passo possível. Ainda em conexão com seu coração, reconheça o que você pode agradecer por esse ano. Pelo dia de hoje. E pelo que ainda virá. Sinta a gratidão
e permita que esse sentimento percorra todo o seu corpo. Coloque atenção na sua respiração. Coloque atenção no seu corpo. E no seu tempo, no seu ritmo, vai voltando pro aqui e agora. Assim que se sentir pronto, pronta, amorosamente, vai abrindo os olhos. Namaskar. Gratidão. Gratidão pelo carinho, pela presença, sempre pela companhia de cada um de vocês que estiveram aqui ao longo desse ano e sempre tiveram a troca comigo de alguma forma. Eu espero ter contribuído um pouquinho com cada um de vocês. Então, só tenho a agradecer mesmo. Obrigada por tudo. Não, como eu falei, não foi um ano fácil, mas tenho certeza que 26 vai ser muito melhor. Obrigada de coração. Desejo uma passagem de ano muito iluminada e que 26 seja realmente um ano muito, muito abençoado a cada um de vocês e que sonhos se realizem. Beijo no coração. A gente se vê em 2026. Beijo. Feliz ano novo. Beijo, Cafu.